Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Deus seja louvado pela vida da igreja, Deus seja louvado por mais esse culto de adoração. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leremos esse texto clássico, conhecido da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 34. Enquanto os irmãos procuram, eu quero registrar aqui, trazer a saudação da irmã Alta, mãe da Patrícia, mãe da Cleide, mãe do Mário. Glória a Deus, né? A irmã Alta não pode vir à igreja, mas ela fala para os filhos, não faltem ao culto, viu? Trazer a saudação também do irmão Onésimo, carinhosamente conhecido como irmão Zito. Trazer a saudação também do irmão Levino, carinhosamente conhecido como irmão Bino. Aprendi essa com o irmão Mário. E também a saudação da nossa irmã Ana Muniz, também do seu esposo, o senhor Mário. São irmãos que querem muito bem a todos, perguntam quase que um por um, conforme eles vão lembrando, vão perguntando. Ainda bem que a gente tem que saber, né? Para dizer, olha, o irmão está bem, a irmã está bem. Então, recebe a saudação desses irmãos. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de registrar aqui a presença e agradecer a visita da Emanuele. A Emanuele é neta da nossa querida irmã Ione, que tem também os 2 bisnetinhos que já vieram aqui à frente, foram lá para o culto deles. Deus seja louvado, Deus te abençoe. Registro também a presença do Flaviano, da sua esposa. A sua esposa é filha da irmã Adélia, que já esteve conosco aqui no domingo passado. São os pais das lindas garotinhas que já estão repousando. Depois de um dia agitado, nada melhor do que descansar, né? Haja abraço, né, mamãe e papai? Mas é gostoso. É assim que Deus, nosso Pai, faz conosco. Quando as águas estão turbulentas, quando o caminho parece difícil, o Senhor está nos segurando, como aquelas garotinhas estão ali no colo do papai e da mamãe, seguras, tranquilas, descansando, sabendo que o papai e a mamãe vão protegê-las. Se estiver frio, eles vão agasalhá-las. A hora que elas acordarem, se tiverem fome, eles vão alimentá-las. E a Bíblia diz que se nós, que somos pecadores, fazemos isso com os nossos filhos, como podemos pensar diferente do nosso Deus que é santo e nos fez e nos criou? Irmãos, é um exercício de fé. Deus não vai nos deixar faltar nada. Glória a Deus. Vamos ao texto? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém?
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua presença aqui no nosso meio, especialmente nesse culto que é especialmente reservado para a celebração da ceia do Senhor, esse importante sacramento que o Senhor deixou para as nossas vidas. E hoje vamos discorrer um pouco sobre a importância desse sacramento para os teus filhos. Em nome de Jesus, ilumina a mente, ilumina o nosso coração, lança luz na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu faço aqui uma interrupção nos sermões em Atos para dar uma exposição bíblica um pouco mais aprofundada, dado o tempo que nós temos, sobre esse sacramento extremamente importante, mas muito negligenciado por muitos dentro da igreja. Eu já começo dizendo que essa negligência é pecado. A importância que Jesus deu para a Santa Ceia, se nós não a replicarmos até que Ele venha, nós estamos pecando. Se nós não dermos o devido valor à Santa Ceia, e nós vamos entender o porquê, nós estamos pecando. A Santa Ceia do Senhor, ela está centralizada na morte expiatória de Jesus Cristo. A Santa Ceia do Senhor está centralizada no sacrifício vicário de Jesus Cristo. A cruz de Cristo, e não o egoísmo humano, está no centro desta celebração. Os irmãos já vão compreendendo porque eu iniciei dizendo que quando não valorizamos a Santa Ceia do Senhor, esse sacramento, da forma como ele deve ser valorizado, nós estamos pecando. Porque os irmãos vão compreender claramente o que significa na sua essência esse sacramento. Não é simplesmente beber um cálice de suco de uva ou de um vinho e comer um pedacinho de pão. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança, conforme o texto que nós lemos. Portanto, irmãos, esta é uma proclamação que acontece num drama, numa dramatização de verdades que são essenciais à fé cristã. Esse, não que nos outros cultos nós não fazemos isso, mas esse nós precisamos despender uma profundidade de reflexão bíblico-espiritual para entendermos por que estamos praticando esse ato. Nós não podemos sentar à mesa da ceia sem olhar para o sacrifício de Cristo. Nós não podemos nos aproximar dos elementos do corpo de Jesus, do sangue de Jesus, simbolizados no pão e no vinho, sem rememorarmos a morte cruenta de Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos. Porque exatamente a morte de Jesus e a sua ressurreição, o motivo pelo qual nós estamos aqui, ou não? Tem algum outro motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa noite, irmãos? Tudo bem que a gente sente saudade um dos outros, mas nós estamos aqui muito mais do que para meros encontros casuais. Nós estamos aqui repletos de imperfeições, e cada um tem as suas, os seus pecados, mas nós estamos aqui debaixo do sangue do Cordeiro, o Cristo imaculado que morreu por nós. Isso é muito significativo, isso é a essência da vida cristã. Eu quero aqui, meus irmãos, a partir desse texto que eu li, Paulo orientando
aos irmãos de Corinto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para 4 direções para as quais nós precisamos olhar. Nós devemos olhar para trás, nós devemos olhar para frente, nós devemos olhar para dentro e nós devemos olhar ao redor. Vamos ao texto. Primeira direção, nós devemos olhar para trás. Quando participamos da ceia, devemos olhar para trás, para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ficou. E o fato dela ter ficado não significa que ela não é parte da nossa história. Eu iniciei a exposição dizendo que a cruz de Cristo é parte da história cristã. Por isso que os cristãos têm como símbolo a cruz. E aqui eu faço uma pequena observação, é a cruz, não é o crucifixo. Qual é a diferença? A cruz para nós, para o cristão, ela está vazia. Não há um homem esmiliguido lá, esvairido lá, simbolizando um que não é o meu Senhor, que não é o nosso Senhor. É a cruz vazia. Então, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Portanto, nós dizemos, Cristo morreu. Jesus morreu. Como Paulo diz, porque se Cristo não morreu, nós também não morremos. E se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitamos. Porque se nós morremos em Cristo. E se nós ressuscitamos em Cristo. Jesus disse no capítulo 26, versículo 26, este pão é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Jesus fala isso com os discípulos um pouco antes de ir para o jardim do Getsêmani. E logo depois os soldados já chegam, é beijado por Judas, e a gente sabe aí o desfecho dessa amarga história. Amarga história e ao mesmo tempo doce história. Amarga tragédia e ao mesmo tempo a nossa grande libertação. Devemos olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu. Como Cristo morreu. Por quem Cristo morreu. Cristo é o centro da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada do Calvário. Segunda direção, irmãos, devemos olhar para frente. Quando participamos da ceia, não olhamos somente para trás, mas também para frente. Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. No versículo 26 diz isso. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Por que a igreja se reúne aqui? Para cultuar a Deus, correto. Mas nós cultuamos a Deus e nós temos uma esperança, ou não? Qual é a esperança? Segunda vinda de Jesus. E estamos hoje celebrando a ceia do Senhor, esperando a segunda vinda de Jesus. Então lembre-se, quando você pegar esse pão, que é o corpo de Cristo partido por vós, quando você pegar esse suco de vinho, esse vinho que é o sangue de Cristo vertido por vós, lembre-se, nós estamos esperando Jesus Cristo. E Ele vai voltar. A Eucaristia, a Santa Ceia, aponta para a parousia, a vinda de Cristo, a vinda iminente de Cristo, aquela vinda que não será pré-anunciada. Ninguém vai ver nos jornais estampados, nas mídias sociais dizendo se preparem porque dia tal, a tal hora, Jesus Cristo virá. Isso não vai acontecer. Mas nós deitamos, quando chegarmos em casa, repousaremos, pegaremos o sono. Amanhã, quando acordarmos, renovamos a nossa esperança, Cristo virá. Passamos o dia com lutas, sem lutas, com mais dificuldades, com menos dificuldades, e vamos repousar de novo à noite, Cristo virá. Se assim não for, meus irmãos, nós não estamos vivendo uma vida cristã autêntica, porque Cristo virá. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão. No mundo onde o mal tem feito
tantos estragos. Portanto, atrás aponta para a sua morte, a frente aponta para a sua volta. Terceira direção, devemos olhar para dentro. Quando celebramos a ceia, não olhamos somente para trás, não olhamos somente para frente, mas olhamos para dentro. Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 28. Você não olha para o seu irmão, você olha para você. Você não é o juiz do seu irmão, você é o seu próprio juiz. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, volte a sua atenção para você mesmo. O texto está dizendo isso: examine-se a si mesmo e julgue a si mesmo. Investigue o seu coração, analise a sua vida. É digno, irmãos, de observarmos o que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Paulo não diz examine-se o homem e deixe de comer. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Você deve fugir do pecado por causa da ceia. Eu vou repetir. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. E repito, não é da ceia simplesmente o pão e o vinho, é do que a ceia significa. Por isso, irmãos, quando nós estamos na iminência de pecar, quando o pecado parece tão saboroso, tão gostoso, quando nós olhamos para o que Cristo fez, nós falamos: não, o que Cristo fez por mim, eu vou trocar por esse prato de lentilha, eu vou trocar por essas guloseimas que parecem tão gostosas, mas depois vai amargar o meu estômago. Quarta direção, devemos olhar ao redor. Quando você participa da ceia, quando participamos da ceia, nós olhamos para trás, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a frente, nós olhamos para a segunda vinda de Jesus, nós olhamos para dentro, nós fazemos um autoexame, mas também nós olhamos ao redor. Os versículos 33 e 34, Paulo diz assim: pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo está orientando aqui os crentes de Corinto a esperarem uns pelos outros para a comunhão verdadeira, naquilo que era chamado naquela época festa do amor. Na igreja de Corinto, lembrei muito de ontem aqui, na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem os seus pratos salgados, doces, e é o junta-panela que a gente fala, né? Cada um traz de casa um pouquinho, junta, e eles comem juntos. Isso é maravilhoso, irmãos. Não há nada de errado nisso, isso é glorioso. Onde é que estava o erro, então, aqui dos coríntios? É que eles faziam isso, mas quem chegava primeiro eram os mais abastados. E eles chegavam e já comiam tudo. Quem chegava depois, e os menos favorecidos, ou encontrava resto, ou não encontrava nada. Paulo está dizendo: não é porque você trouxe que o seu prato está garantido. Você traz, não é assim que a gente faz aqui? E põe na mesa. A gente só vai saber o que a Nice trouxe, o que a Débora trouxe, o que a Cleide trouxe, o que a Laís trouxe, se a gente perguntar. Mas ninguém pergunta. Um come aqui, outro come lá. Aquilo é de todos. É como se uma pessoa, então a igreja tivesse feito para todos. Mas os irmãos de Corinto não faziam assim. Eles não estavam aprendendo. Eles não estavam praticando a festa do amor. Portanto, eles não estavam praticando o amor na festa. Era assim: desde que eu chegue primeiro e encha, eu vou garantir o meu, né? Os que chegarem depois, boi lerdo bebe água suja, é assim? Não, aqui Paulo diz: não, senhor, não é isso não. Se você tem mais, você traz. Às vezes, irmão, na igreja é algo, como que Deus pode fazer uma instituição tão perfeita como a igreja? Porque, irmãos, olha aqui, todos iguais, todo mundo bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso, maravilha. Ninguém aqui é mais pobre, mais rico, mais inteligente, menos inteligente. Não tem. Igreja é assim, irmãos. Quando a gente dizima o quê? 10%. Alguém pede para quem ganha mais, dá mais? Não.
Alguém pede para, irmãozinho, você não é pobre, você é pobre, né? Então você não pode dizimar. Não, é 10% para todos, então todos podem. Aqui é nivela para todo mundo igual. Então, imagine que se a gente fosse fazer o evento de ontem de novo. Então o irmão que ganha um salário mínimo, ele não pode encomendar 5 centos de salgado, trazer 3 frango assado. Ele passa ali na padaria e compra talvez uma esfirrazinha. E aí o irmão que pode, ele traz 5 centos de salgado e põe lá. Irmãos, quem trouxe mais, quem trouxe menos? Porque 5 centos de salgado são 500 salgados. Mais um salgado daquele irmão que trouxe o que ele podia, são 501 salgados. Igreja é assim, irmãos. Igreja é assim. E quem trouxe os 500 não fica, o povo só está comendo aí porque eu trouxe, viu? E o irmão que só trouxe um, ele não fica nem um pouquinho acanhado, porque ele falou assim, eu dei o melhor que eu tinha. Isso é igreja. Isso é igreja. O que Paulo nos ensina? Nós não temos hoje essa festa do amor, porque ela é algo cultural, lá dos corintos, da época, né? Mas nós temos o princípio, não temos? Quando nós vamos nos reunir para a ceia, irmãos, eu convido você hoje a fazer esse exercício. Olhe ao seu redor. Olhe para o seu irmão que está perto de você. Tem alguém faltando na igreja? Tem alguém que senta no banco onde você está acostumado a sentar e que porventura não está sentado hoje? Eu faço esse exercício o tempo todo, mas o pastor é diferente. Não é que é diferente, é que o pastor, quando não vê a ovelhinha, ele fica preocupado. Ele fica preocupado. Eu estou pedindo para você fazer esse exercício, porque Paulo está dizendo que nós temos que olhar ao redor também. E da mesma forma como Paulo estava dizendo assim, não tragam a comida e vão metendo a boca, enfiando, enchendo o estômago, se preocupando só com o ventre de vocês. Aí quando vocês estiverem enfatuados, vocês nem vão lembrar do outro que comeu. Lembre, meus irmãos, que hoje é o culto de ceia. E por que o seu irmão, a sua irmã não está aqui tomando ceia com você? Isso é preocupante. Se você toma a ceia sem lembrar do seu irmão, sem se preocupar com ele, quiçá sem colocar na sua agenda, durante essa semana, fazer uma visita para ele, para ela, você está negligenciando o corpo de Cristo. É sério, não é isso, irmãos? Isso é ceia, isso é igreja. Eu só não espero que o sermão diminua o ibope da igreja. Esse domingo que vem, na próxima ceia, tem a metade só. Mas nós temos que expor a palavra, irmãos. Aqui, ninguém vai comer mais de um pedaço de pão e tomar mais de um cálice. Então, essa aplicação de que um vai comer primeiro e deixar o outro sem, aqui não é válida. Mas a aplicação de nós tomarmos a nossa ceia, revestidos de uma couraça completamente egoísta, a ponto de não lembrarmos do nosso irmão que não veio, e que ele pode estar doente fisicamente, ele pode estar doente emocionalmente, ele pode estar doente espiritualmente, e nós não lembrarmos dele. É como se nós estivéssemos fazendo como aqueles irmãos de Corinto, esquecendo do menos abastado. Porque se ele não está aqui para cear nessa noite, não há dúvida que ele está menos abastado nesse momento. Não estou dizendo que ele está pecando, não é isso, irmão, ele está menos abastado. E nós temos que dizer, irmão, senti sua falta hoje no banquete. Senti sua falta no sacramento. Será que esse irmão ou essa irmã está precisando de mim? A ceia é um momento de comunhão. Somos um só pão. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e devemos também procurar os nossos irmãos. Quando nós vimos a ceia, quando nós vimos a mesa da Santa Ceia, nós lembramos do Senhor, da sua morte, da sua ressurreição, da sua segunda volta, segunda vinda, não é isso? Nós lembramos. E do nosso irmão? Lembramos? Devemos encontrar-nos com o Senhor e devemos encontrar-nos também com os nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Irmãos, mas há pelo menos 3 perigos com relação à ceia do Senhor. 3 perigos.
parece não combinar muito bem essa parte do sermão, quando a gente está falando de um sacramento tão importante. Mas nós precisamos ser advertidos, irmãos. Nós precisamos ser advertidos. 3 perigos, mas não se preocupe que não vou apontar só os perigos. A Bíblia também é fiel e poderosa para também nos capacitar a nos tornar pessoas, homens e mulheres diligentes para não incorrermos nesses perigos. O primeiro perigo é participar da ceia do Senhor indignamente. Paulo escreve: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas então, se eu não posso comer o pão e beber do cálice e participar da ceia indignamente, o que é participar dignamente? Vou fazer uma pergunta contrária aqui agora. João Calvino diz que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Quando você for, irmão, estender a sua mão para pegar o pão, quando você estender a sua mão para pegar o cálice, lembre-se, não há nenhuma dignidade em você para você tocar no corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. Não há. Isso é ser digno. Entenderam? É lembrar que não há dignidade em você, não há dignidade em mim. Mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que, por meio de Cristo, nós somos habilitados a sentar à mesa da ceia. Então, participemos da ceia dignamente. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Participar da ceia indignamente é assentar-se à mesa de forma leviana e irrefletida. Precisamos discernir o que Cristo fez por nós na cruz. Se eu perguntar aqui para cada um dos irmãos o que Cristo fez na cruz por você, tenho certeza que todos aqui responderiam: morreu por mim. Eu queria que você respondesse essa pergunta sem palavras. Eu queria que você fizesse essa pergunta a você mesmo: o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim? E que essa resposta viesse agora na sua forma de vida. Como você se aproxima da mesa? Como você se aproxima do seu próximo? Como você se aproxima do seu irmão? Como você se achega à igreja? Como você se soma à igreja? Como você se conduz quando ninguém está olhando para você? Vai nessa direção de que um homem sem nenhum pecado foi injustamente condenado e pregado numa cruz, de modo que morreu quando não tinha mais sangue nenhum no seu corpo? Será que a sua vida faz sentido? Não estou dizendo que nós, com os nossos esforços, nós vamos poder compensar aquilo lá, não, irmãos. Jamais nós vamos poder compensar o sacrifício que Cristo fez por nós. Mas é exatamente porque Cristo fez esse sacrifício é que a nossa vida tem que refletir isso. Segundo perigo, participar da ceia sem discernimento. O apóstolo Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Discernir o que, irmãos? Discernir o que? Participar da ceia do Senhor sem discernimento. A pergunta que eu faço, que nós temos que fazer sempre quando lemos a Bíblia em qualquer texto, é o que? Discernir o que? Discernir o corpo. Que corpo? Que corpo? 2 corpos. O primeiro corpo é o corpo físico de Cristo. E o corpo que foi moído e transpassado na cruz. Mas há um outro corpo que eu preciso discernir. É o corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo, irmãos? O que Paulo ensina para nós? O corpo místico de Cristo, irmãos, é a igreja. Paulo diz: vós sois o corpo de Cristo. Se eu não discerno o corpo do meu Jesus, e eu não discerno o corpo místico de Jesus, que é a igreja,
Onde é que estão as mãos de Jesus agora? Você pode levantar a sua mão assim? Você entende isso? Corpo místico? Nós somos igreja. Então nós somos esse corpo de Cristo. E isso eu amarro com aquela primeira colocação quando nós temos que olhar ao nosso redor. Se eu como sem me preocupar com o meu irmão que não veio na ceia, não simplesmente cobrando ele, irmão, por que você não foi à ceia? Não, é mais do que isso, irmãos. É porque eu e ele, e o outro, e o outro, e o outro, somos um corpo, um só corpo. Somos a igreja, somos o corpo místico de Cristo. Então, se o meu irmão não está aqui para cear comigo, há algo faltando. Isso é discernir, irmãos. Discernir não é identificar quem faltou e reclamar. Já a terceira ceia que o irmão não veio. Venha dizer isso para mim, viu, irmãos? Venham. Aí eu vou perguntar, e quantas vezes você ligou para ele, foi na casa dele e orou com ele? Ou com ela? Quando nós viemos para a ceia, mas desprezamos o nosso irmão, fazemos acepção de pessoas, ou nutrimos mágoa em nosso coração, nós estamos participando da ceia sem discernir o corpo. E se nós participamos da ceia sem discernir o corpo, nós estamos participando de forma indigna. O resultado é que um pecado espiritual produz consequências físicas. O texto vai dizer, irmãos, um pecado espiritual provoca consequências físicas. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Observaram isso, irmãos? É porque não discernem o corpo que os membros, os irmãos, ficam fracos, adoentados e muitos até dormem. E o texto diz, e não poucos. Então eu posso trocar o não poucos por muitos. Tem muitos que dormem. Dormem por quê? Dormem porque eles estão assim. O irmão faltou, não percebo. Porque é uma pessoa dormindo. Imagina. Alguém vai perguntar para as garotinhas ali o que o pastor falou? Se ele falou alto, baixo, elas estão dormindo. Estão descansando, estão tranquilos. Mas nós, irmãos, nós estamos acordados. Espiritualmente acordados. Eu vou falar um nome aqui, um pouquinho complicado, mas vou explicar depois o que significa. Essas doenças a que Paulo se refere são as doenças chamadas, ou aquelas doenças que estão na categoria das doenças amartiagênicas. Que é isso, pastor? Amartiagênicas. Amartiologia é o estudo do pecado. Amartia é pecado em grego. Então, doenças amartigênicas são aquelas doenças que se originam do pecado. Então, quer dizer que eu posso ficar doente quando eu peco? Pode. Está aqui na Bíblia. São doenças produzidas pelo pecado. Vocês já perceberam? Já presenciaram pessoas que têm enfermidades terríveis e de repente ela vai passar por uma sessão de aconselhamento espiritual com o pastor e chega-se a um ponto que ela precisa pedir perdão para alguém e ela pede perdão e é curada? Parece uma coisa... Irmãos, isso é bíblico. Tem muitas pessoas, especialmente falta de perdão, leva a corrosão dos órgãos. E por fim, o último perigo, participar da ceia sem auto-julgamento. Paulo alerta, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se nós participamos da ceia com pecados não confessados sobre nós, não teremos então discernido o corpo, que foi partido para que esse pecado fosse perdoado. Irmãos, nós não podemos ser condescendentes com os nossos próprios erros. Irmãos, como nós temos uma capacidade de autocomiseração. Coitadinho de mim, eu não aguento. Eu não sei. Minha família não me deu base nenhuma. Eu não tenho estudo. Pedro também não tinha, João também não. Pastor nunca me falou, nem lá em casa ele foi. Deixa de ser condescendente, irmãos. O pastor vive a mesma vida que você vive, lutando contra o pecado todo dia. Precisamos enfrentar a nós mesmos. Quando você vier para a ceia, não trate a você mesmo com condescendência, com dozinha.
Essa é a expressão. Não tem a dosinha de você, coitadinho de mim. Vai terminar o ano, você deve ter tomado 12 santas ceias e não conseguiu ainda confessar esse maldito pecado que te atormenta ou não atormenta. Você já está abraçado com ele, ele faz carinho em você todo dia, você já gosta dele. É uma paixão assim. Parece feio, né, falar que a gente é apaixonado por pecado, mas é, irmãos. Porque o pecado nunca vem vestido com um bicho feio assim para te assustar. Ele vem é gostoso. É uma música suave, é um sabor gostoso. E vem, vai chegando, vai passando a mãozinha no ego, vai falando que você é lindo, que você é um carinha super cheiroso, que você mesmo ficando três domingos sem ir à igreja, você continua santo. E vai dizendo que você tem muita eloquência para orar, que você tem o dom da palavra, que mesmo que você não leia a Bíblia, quando você lê um trecho, parece que vem uma revelação assim, que você fala por meia hora, ininterruptamente. Cuidado com o pecado. Pecado. Enfrente, meus irmãos, seus pecados com rigor. Enfrentemos os nossos pecados com rigor. Não com a nossa própria força, mas devemos sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo. E ele fugirá, fugirá, fugirá. Porque se você não julgar a si mesmo, vai ser condenado com o mundo. É o que o texto está dizendo. Quando você julga a si mesmo, é disciplinado por Deus. E a disciplina de Deus traz salvação, cura e vida. Irmãos, aqui Paulo está falando para crente. Quando nós não julgamos a nós mesmos, nós nos tornamos então autoindulgentes, então o juízo se torna inevitável. Mas o juízo de Deus aqui para o crente não é a perda da salvação. Deus não fica brincando de dar a salvação, tira a salvação. Seu nome está no livro da vida, mas você está pisando na bola. Vou riscar. Eu fico imaginando, Deus deve ter deixado um anjo só para olhar as minhas anotações lá. Deve ter dado uma borracha na mão do anjo e um lápis na outra. Fala, não escreve nem a caneta, anjo, porque esse aí dá um trabalho danado. Então já escreve a lápis. O dia que ele decidir definitivamente, você escreve a caneta. Porque eu estou com o saco cheio. Irmãos, Deus não é assim não. Sabe com que tinta que o nosso nome está escrito no livro da vida? Com sangue. O sangue de Cristo, irmãos. Oh, meus irmãos, ninguém apaga. Agora tem uma coisa. O pai corrige o filho que... Então pode ficar tranquilo, você não vai perder a salvação, mas vai ser disciplinado. Para encerrar, na vida do crente, fraqueza, doença e morte, sabiam que pode ser disciplina de Deus? Sabiam, irmãos? Pastor, mas Deus é amor, blá, 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 blá. E é mesmo, Deus é amor. Ele é amor. E é porque Ele é amor que Ele nos adotou em Cristo. E Ele não vai deixar os seus filhos sendo mal educados. Ele vai educá-los. Então o que Deus faz, irmãos? Eu vou falar uma coisa aqui pesada. Se Deus achar, na sua onisciência, na sua onisciência, eu ia falar Deus imaginar. Não, Deus sabe se eu vou pecar. Não, o Edenis vai cometer um pecado terrível. Eu vou pegar a vida dele. Eu tiro a vida dele. Porque Deus não vai me perder. Jesus disse, todo aquele que o Pai me der, vem a mim. E nenhum daqueles que o Pai me der, eu perco. Então, meu irmão, saiba disso, que se porventura você for cometer um pecado para a sua destruição, Deus tira a sua vida. Se esse pecado fosse da sua boca, Deus te deixa mudo. Se esse pecado fosse com o seu corpo, irmãos, estou falando coisa pesada aqui, é muito sério. Você pode sofrer um acidente e ficar assim, todo travado, sem mexer nada, somente lembrando assim, Cristo é o Senhor da minha vida e eu vou para o céu. Está tudo nas mãos de Deus, irmãos, tudo. O que Deus quer e o que Deus jamais vai permitir é que o nosso nome seja sequer cogitado. Isso não existe, ser apagado. Porque Cristo escreveu
doou o seu sangue para ser escrito. E aqui eu encerro. Irmãos, precisamos dar o devido valor a esse sacramento. E não é só vir no culto de ceia, não. Aqui nós celebramos a ceia, mas embora os outros 3 domingos nós não temos a presença do pão e do vinho, nós temos a comunhão. E nós nos achegamos à mesa do Senhor também, porque nós estamos diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa trazer luz para as nossas vidas. E nós possamos, de fato, valorizar. E essa semana, se o Espírito Santo tocar no seu coração, e vai tocar, vai tocar, vai tocar. Porque eu tenho tanta certeza, porque Deus nunca me deixou sem resposta às minhas orações. Então Ele vai tocar, e você vai conversar com aquele irmão, dizer: irmão, eu quero dar o meu ombro para você se chegar à mesa da ceia. Você está fraco? Então vamos juntar o fraco, meio fraco com meio fraco, vai dar um fraco inteiro. E a gente chega se arrastando lá à mesa. Porque Cristo morreu por nós para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ninguém é digno de chegar aqui e comer. Ninguém. Mas por Jesus Cristo nós nos tornamos dignos de comer do pão e beber do cálice. Eu gostaria de convidar aqui o presbítero João. Passe aqui. Gostaria de convidar também o presbítero Paulo, mais conhecido como meu pai. Por favor, pai. O senhor veio aqui para passear e eu estou te dando trabalho, mas servir ao corpo e aos santos é um privilégio, né? Faz só 30 anos que o meu pai serve. E Deus tem nos dado... Irmãos, fique com a sua cabeça abaixada. Eu quero... Jesus, quando estava ali, naquele momento, quando ele conversava com os seus discípulos amados, o texto diz que ele pegou o pão, abençoou o pão e partiu. Inclina sua cabeça. Vamos orar. Senhor, aqui está o pão que aqui para nós representa, simboliza o teu corpo que foi partido por nós. E nós vamos comer dele agora. E vamos lembrar do Senhor até que o Senhor venha. Vamos lembrar da tua morte. Vamos lembrar que estamos aqui como igreja porque o Senhor morreu e ressuscitou. E o Senhor vai voltar a buscar a sua igreja. Sabemos que a tua presença está aqui espiritualmente. Não está nos elementos da Eucaristia, mas está aqui. Porque o teu Espírito está aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. E tendo dado graças, o partiu.